Galera, e o Todo Mundo Ama Pet já está no ar. Sim, receba! E é o seguinte, nesse sábado maravilhoso, onde eu pensava que era o rei da cachorrada, pelo menos do começo do final de semana de vocês, Achou errado, otário? hoje eu vou apresentar de fato o rei da cachorrada, não só dos finais de semana, mas de Fortaleza, porque esse cara faz o maior sucesso com o seu gingado. Simbora! Vai ser pressão. Oi, gente, tudo bom? Primeiramente, que prazer estar com vocês. Obrigado, viu, meu lindão? Tamo junto, viu? Gente, os cachorros, é o amor pelos cachorros que eu tenho, né? Porque realmente antes era só Bruno Luz e banda, tinha minha correria. E depois que eu fiz um vídeo que estourou, que foi latino, acabou virando o rei da cachorrada. E eu já tinha esse amor pelos cachorros, né? Que também veio da minha esposa. E aí pronto, desde então não parei mais de latir. Muita gente também no começo me criticou, porque foi na pandemia, né? E como eu vivia da banda, como teve a pandemia parou tudo, eu me reinventei. Então, no meu caso, pra mim, graças a Deus, a pandemia foi boa. Porque senão eu nunca ia descobrir esse meu lado, né, humorístico, esse meu lado artístico de brincalhão, de fazer as pessoas sorrirem. Esse trabalho de porta de loja veio através da pandemia. Então, eu nunca ia entender esse meu lado. E eu sou grato a Deus também por tudo. E recentemente essa pessoa aqui não tinha o que fazer e como cachorro que corre atrás da moto, ele correu atrás da bicicleta e derrubou o homem. Eu vi, gente, o bichinho. Esse bicho tá em tudo que é canto, não esperava que isso fosse acontecer. Eu fiquei sem saber o que fazer, o que falar. Eu saí correndo porque eu fiquei com medo dele me pegar, né? Acho que a galera deve estar assistindo o vídeo agora. Gente, a minha intenção era parar pra ajudar ele, mas eu fiquei com medo também dele me bater. Como eu sou maguinho, eu não consigo brigar com ninguém, a minha intenção é correr. É difícil alguém me pegar na carreira, então eu fui-me embora. O fim de tudo isso, como foi? O homem caiu, porque nós estamos vendo aí nas imagens, se deparou com um poste, né? Se lascou no chão, e aí depois disso tudo, você correu, ele não voltou, não? Mas assim, acabou estourando o menino, né? E graças a Deus, até hoje ele tá rindo também dessa história aí. Ou será que não? Acaba que passa que conhece ele, fala que conhece ele, que sabe, mano, quer ver esse encontro. Eu digo, eu também quero. Não quero, não. Nós estamos falando aqui da vida do Bruno, no Todo Mundo Ama Pet, porque a vida dele, de fato, é uma cachorrada. E aí, Bruno, como foi que você percebeu que você tinha esse dom de imitar um cachorro tão bem? Rapaz, gente, eu não vou mentir, os cachorros são mais bonitos que eu, né? Então, assim, geralmente eu tenho uma fisionomia que ela não é muito boa. Então, geralmente, quando eu faço alguma coisa, o pessoal acha graça. O pessoal já achava graça de mim por ter as pernas muito finas. Então, já riam de mim nos shows. Quando eu fui inventar de latir, combinou com a música, né? A música já era do nada aparece na balada, porque é uma cachorrada, inventei de latir. Nunca esperei que fosse acontecer o que aconteceu comigo. Mas desde então eu venho fazendo, tem dado super certo. É uma coisa que eu não deixo de fazer nos meus shows. O pessoal no programa sempre pede. E essa é a ideia, continuar fazendo. Que o pessoal parece que faz mais música de cachorrada que pra ver seu história de novo. E parece que os cachorros dão maior valor. Quando não corre atrás de mim, tem o meu cachorro que me odeia. Dê um oi pros seus seguidores. Ai, porra! E olha só, o Bruno tem pets em casa. Tenho sim, gente. Tem um cachorro, um bocado, viu? Não é Até pouco, porque não. a gente não veio aqui só pra mostrar você como cachorro, não. Também veio pra mostrar o próprio pet. Ah, pois tem muito cachorro. Tem uns 7 cachorros, se eu não me engano. Tem uns adotados, uns que é nosso. Vamos mostrar pra essa galera aí. Oi! Bora! Oi, meu amor, tudo bom? Chama! Eu adoro esse bairro! Olha, daqui a pouquinho vocês vão ver aí essa relação de amor e ódio que o Bruno tem com os pets dele, porque alguns são bem simpáticos, mas outros já são meio assim, né? É aquela coisa, né? Nem tudo são flores, né? O pessoal que me conhece já sabe que o Paçoca não me ama. E é bom a gente mostrar esse lado pro pessoal, né? Os paçocas, porque daqui a pouquinho vocês vão ver que tem 2 cachorros com o mesmo nome que foi pra economizar. Pra economizar e a linhagem continuar, né, gente? Imaginem só em vocês estarem andando aí na rua tranquilos e calmos e de repente avistarem um casal
com uma galinha na coleira. Como seria a sua reação, hein? Estranho, né? Mas para os moradores do Distrito Federal, em Brasília, isso é uma realidade. O nosso Curiosidade Animal de hoje é com a Nugget, uma galinha doméstica que é sucesso na sua cidade. Nugget se tornou parte da família quando Paulo, que é garçom, a comprou por R$ 8,00 em uma feira de agropecuária, quando ela era apenas um pintinho esquisito. O garçom teve essa ideia para ajudar a esposa, a Raquel, a superar o medo que ela tinha de aves. No começo, Raquel não gostou da ideia, mas aos poucos foi se adaptando e quando se deram conta, já haviam criado um grande amor por aquela ave, que não sabiam nem se era um galo ou uma galinha. Se de uma coisa tenho certeza, é da minha beleza. Então eles montaram um poleiro de metal, construíram um castelo, tudo isso para que o pintinho pudesse viver dentro do apartamento. E 6 meses depois veio a surpresa. O pintinho estranho era uma galinha e pôs o primeiro ovo, que se quebrou, gente, ao cair no chão. Poxa vida, né? Sem compaixão, eu também sei se é ou pura imaginação. Já instalada permanentemente no coração da família, Nugget passou a andar de coleira, recebeu roupas e fantasias de todos os estilos e adquiriu uma personalidade forte, segundo os donos. Tempo foi passando e a galinha começou a chamar a atenção. Tudo porque ela aprendeu a andar de moto e cheia de estilo. Desfila com o dono, apoiada no guidão do veículo. A ave fica presa a uma guia e protegida pela viseira da moto. De acordo com Paulo, ela curte os passeios e aprendeu a se segurar pelas garras no assento. Born to be wild. Dentro do apartamento, a galinha aprendeu as regras. Os donos contam que Nugget sabe que não pode fazer cocô na cama e nem no sofá. E como uma galinha saudável, a ave põe ovos dia sim e dia não. Ela também ganha festa de aniversário, gosta de ciscar no tapete artificial de grama e, olhem só, curte muitos jogos. Uma aventureira, meu povo! Chama o bombeiro. Nugget também toma banho no chuveiro da casa e tem uma série de roupas próprias. Tudo adaptado. Para vocês terem uma ideia, ela vai até o shopping e os tutores afirmam que tudo isso é para mostrar que ela não é qualquer galinha, e sim o seu pet. Incrível, né? So I'm snapping 1, 2, where are you? You're feeling my heart. Snapping 3, 4, don't need you here anymore. Get out of my heart. 'Cause I'm out. Cause I'm out. Eu tô pronta. E você? Copa do Nordeste na TV Jangadeiro. A Copa dos Clássicos é aqui. Copa do Nordeste. Oferecimento. Quer valer?
Faz um esporte em Bet aí. PagBank. Peça já o seu cartão de crédito grátis. Carro sem juros. Consórcio Embracon. Sempre o melhor lance. Açaí. O atacadista oficial da Copa do Nordeste. Chevrolet. Patrocinadora oficial da Copa do Nordeste no SBT. Normatel. Tudo para fazer a sua obra acontecer. Totolec. Aqui você ganha de verdade. Neste domingo tem um Combas mais 100 mil no primeiro prêmio. Tem ainda 60 mil do acumulado extra. Uma Moto CG 160 Start no segundo, outra no terceiro prêmio e muito mais. A maior premiação do Ceará é o Totolec que dá. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. Estamos no seu celular, no estádio, no rádio, nas redes sociais e aqui na TV Jangadeiro, de segunda a sexta, a partir de 12h50 até 1h20 da tarde, porque não é só futebol, é futebolês. Jangadeiro FM, toca aí aquela que tá bombando. Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem, vem se juntar. A gente toca, todo mundo ama. Jangadeiro FM. Essa menina de 7 anos começou a pegar o ônibus para ir para a escola, ela nunca precisou esperá-lo sozinha. Todos os dias, Craig, o gatinho da família, está lá ao seu lado para dar todo o apoio e ser uma ótima companhia. O gatinho foi adotado em 2019, após ter passado quase um ano em um abrigo esperando por um lar. Desde então, ele criou uma relação muito especial com a menina. Sempre que ele a via saindo para a escola, ele ia até a porta e ficava miando. Então, um dia, a mãe decidiu deixá-lo sair, para que ele pudesse vê-la entrando no ônibus, que para bem na frente da casa deles. Mas em vez de ficar ao lado da mãe apenas observando, ele escolheu caminhar com ela até o local. Faça sol ou faça chuva, ele vai estar lá com a sua melhor amiga. E nem adianta a mãe chamá-lo, ele apenas retorna para casa quando o ônibus sai completamente do seu campo de visão. Com esta cena se repetindo diariamente, Craig se tornou uma celebridade local, arrancando sorrisos de todos que passam e sendo a diversão das crianças que o espiam pela janela do ônibus. Galera, e o Todo Mundo Ama Pet já está de volta e nós estamos aqui na casa do Bruno Luiz, ele que já está aqui sentadinho. Tem uma princesa aqui, tem mais dois aqui no chão, mas vamos falar de fato com quem fez tudo isso daqui começar, porque pelo que ele falou lá no primeiro bloco, a senhora foi a mais interessada em colocar essa cachorrada dentro de casa. É verdade. Eu sempre gostei bastante de animais, né? Aí ele falava, quando a gente namorava, ele falava que tinha vontade de ter, além de uma família, um cachorro. A primeira coisa que eu fiz foi adotar uma cachorra. E aí, no caso, o primeiro cachorro da vida da senhora foi ele, né? Foi ele. Aí a senhora já foi se acostumando ali e aí já trouxe um monte pra dentro de casa. Porque assim, quem foi a primeira? É a Belinha, que tá na outra casa. Canela na parede, mamãe. Esse daqui é o Paçoca simpático, porque tem o Paçoca que não é tão simpático assim, né, Bruno? Tem, gente. Ele ali é um amor que, à primeira vista, né? Ele nunca foi com a minha cara. O pessoal fala, o que é que você fez com ele e tal? Nunca foi com a minha cara, gente. Nunca gostou de mim. Sempre foi da índole dele. Quem tem pinte sabe que ele é assim e não tem pra onde correr. Os pinchers seguem à risca a expressão popular tamanho não é documento. Conhecido pela sua energia inesgotável e o seu latido, o cãozinho, de no máximo 30 centímetros, demonstra toda a sua braveza quando percebe que algo de errado está ao seu redor. Diferente de outras raças de pequeno porte, o Pinscher é um excelente guardião. Seus grandes olhos escuros estão em alerta a todo momento.
Mesmo que seja a escolha de muitos moradores de apartamento e casas compactas, o pet adora espaço para correr e gastar toda a sua energia. Tem que tirar a roupinha. Filho, tem que tirar a roupinha, amor. É outro look. Apesar do tamanho pequeno dos cachorros da raça Pinscher, eles possuem um temperamento marcante. São ousados, corajosos, curiosos e extremamente apegados às pessoas que convivem junto com eles. Está no DNA do cãozinho não se intimidar em hipótese alguma. E como um grande guardião, sempre está atento para avisar seus tutores sobre qualquer barulho incomum ou até mesmo uma invasão em seu lar. O temperamento do Pinscher vai variar do treinamento e da socialização que o seu companheiro for submetido desde filhote. Geralmente, eles costumam latir para estranhos ou em situações que eles consideram de risco. Mas essa é uma característica de cão guardião que ele possui. No fundo, eles são amorosos e adoram brincar com os seus tutores. A questão dos Pinschers veio como? Assim, vocês sempre quiseram ter essa raça dentro de casa? Sempre, porque é uma raça que eu sempre vi pequenininha, né? Sempre gostei e sempre vi que é um sinônimo que a pessoa venceu na vida, né? Uma raça cara e tal. Eu queria ter. Aí eu digo, não, vou ter um cachorrinho desse porque eu achei sempre fofo, um cachorro pequenininho, fácil de limpar. E pronto, comecei a ter. Só que eu não imaginava que ele ia me odiar tanto, né, gente? Como é que isso influencia no teu trabalho? Porque assim, a gente vê o Bruno humorista, a gente vê o Bruno cantor, mas como é que eles influenciam na sua vida quando se trata realmente do seu dia a dia, da sua rotina? Eu falo em questão também de amor próximo, né, gente? Eu gosto muito dos cachorros, sempre gostei demais. E vejo que o bichinho também precisa de ajuda, né, de apoio, né? E a minha esposa sempre teve essa ideia de ajudar os animais, seja com ração. Então a gente também tem uma galera que nos patrocina, que nos ajuda. E são através deles também que a gente consegue manter nossos animais e também ajudar o próximo, que é cachorro de rua, cachorro que estão aqui do lado da vizinhança, sabe? E trazer isso pra minha carreira também, né? Que é minha marca, a Rei da Cachorrada. Hoje são os cachorros, então eu tenho que honrar isso, né? Chega sem gasga. É isso, menina. E aí, se tratando da princesinha ali que foi adotada, qual é a história dela? A Linda, a gente tava passando lá, a gente morava no Coaçu, e a gente viu ela passando, a gente passou e ela tava lá deitada no sol de meio-dia. Ela já não tinha as pelagens do rosto e tava sofrendo muito com sarna, coceira, muito magrinha. E a gente falou, amor, vamos pegar, eu vi ela e falei, vamos voltar pra pegar? E aí conseguimos pegar pra estar dentro de casa e começou a luta pra fazer a campanha, pra poder tratar ela bem, pra ela se curar. Teve transfusão de sangue, ajuda do vereador. Então, assim, hoje ela tá bem, pra honra e glória de Deus, mas tem as imagens no nosso Instagram lá, pro pessoal ver que também não foi fácil. E que a gente conseguiu transformar um cachorro de rua em um cachorro do lado, né, da nossa casa, com saúde. Será que não te dei valor como devia? Quando a gente tem esse amor dos animais, a gente consegue ter a nossa vida bem melhor, né? Isso a gente consegue ver refletido na sua vida, porque você, como o rei da cachorrada, anima todo mundo, e aí por trás, além do seu amor, né, pelo trabalho, também tem essas coisas lindas. E é um amor de casa, gente. Você que tem filho, é uma bênção, né? Um cachorrinho bem cuidado. É uma alegria da casa, além de olhar a casa, né, a chamar a atenção. Acaba sendo um xodó, é um membro da família, como eu disse pra vocês. Então não tem como descartar e deixar de lado, deixar de ter. Eu também já tô com um terreno ali, tô pensando em a gente aumentar e fazer até uma abriga, a ideia é da Xeloca, de fazer um abrigo também para animais, pra gente estar também buscando arrecadação de fazer o nosso próprio. E também tá mostrando pro pessoal que é através da gente que a gente pode estar ajudando e também dar pra eles os cachorrinhos também, né? Porque tem muita gente que tem medo, receio, preconceito, tá pegando cachorro de abrigo, não tem coragem também de ajudar os abrigos, muito abrigo passando necessidade aí, é difícil. Cachorrada, e vocês lembram do caso que ocorreu nas últimas semanas de uma senhora que foi presa por salvar gatinhos que estavam presos?
So when I'm all choked up and I can't find the words. No próximo bloco, vocês vão saber melhor o que aconteceu. Jangadeira FM, toca aquele piseiro pra mim. Não nasceu pra ser mulher solteira, nasceu pra mim, pra ficar. A gente toca. Todo mundo ama. Jangadeiro FM. Totolec, aqui você ganha de verdade. Neste domingo tem um Compass mais 100 mil no primeiro prêmio. Tem ainda 60 mil do acumulado extra. Uma moto CG 160 Start no segundo, outra no terceiro prêmio e muito mais. A maior premiação do Ceará é o Totolec que dá. Neste sábado tem vozão na Copa do Nordeste. Depois de começar mal a competição, é hora de dar a volta por cima. Mas do outro lado tem um adversário que sempre dá trabalho. Ceará e Sampaio Correia, neste sábado às 5h30 da tarde. É disputa, é emoção. Copa do Nordeste na Jangadeiro, a Copa dos Clássicos é aqui. Copa do Nordeste. Oferecimento. Quer valer? Faz um esporte em Bet aí. PagBank. Peça já o seu cartão de crédito grátis. Carro sem juros. Consórcio Embracon. Sempre o melhor lance. Açaí. O atacadista oficial da Copa do Nordeste. Chevrolet. Patrocinadora oficial da Copa do Nordeste no SBT. Normatel. Tudo para fazer a sua obra acontecer. Conheça agora o resultado do último sorteio da Loteria dos Sonhos. Primeiro prêmio 12,38, segundo 45,98, terceiro 98,13, quarto 01,85, quinto 74,78, sexto 98,97, sétimo 20,06, oitavo 15,31, nono 83,45 e no décimo prêmio 75,98. Boa sorte! Jangadeira FM, toca aquele sucesso aí. Tudo que eu errei, faz questão de lembrar. Você não sabe voltar, você não sabe voltar. Se é pra A gente toca. Todo mundo ama. Jangadeiro FM. Estamos de volta, já lhe mostrando toda essa cachorrada, que é cuidada pela Dona Chica dos Gatos. A Dona Chica dos Gatos passou recentemente por uma dificuldade, né, Dona Chica? Foi um susto na vida da senhora, porque vocês imaginem só, esse amor da Dona Chica levou ela, sabe pra onde? Pra prisão. Que história é essa da senhora ir parar na prisão por conta dos gatos? Vem cá me contar. Olha, a questão foi essa, certo? Eu fui avisada, né, que iam colocar umas grades, né? Como a pessoa que me avisou não tem um bom conhecimento, é uma pessoa ainda já de idade, não sabe falar direito, ele falou que era um homem da brusa da prefeitura. Só isso que ele falou, certo? Aí ia colocar os gatos lá, ia fechar as grades e os gatos que tivessem lá dentro iam morrer de fome e de sede. E aí eu disse, não, pois você faça o seguinte, você olhe e se eles fizerem isso, você me avisa, tá? Tá certo. Aí mandei bater as fotos do prédio, né? De frente, de costa, dos buracos, de tudo, né? No dia 17, tudo direitinho. Quando foi dia 18, em volta de 16 horas, eu recebi a ligação e as fotos que já estavam todos lacrados. Tem gato dentro. Tem gato dentro. Não, vai tirar agora. Vai tirar agora. E aí eu falei para a pessoa assim, olha, eu troco meu nome se eu não for lá arrancar essas grades. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia colocar as grades. Chamei alguns protetores, né? E só um quis ir mais eu. Só a protetora da Casa dos Gatos, a Ana, né? Lá da Vila Manuel Sá. Foi a única que foi comigo. E ninguém mais foi. E aí eu fui sem pensar em nada. Isso porque a senhora já sabia que lá dentro tinham alguns gatos. Porque as fotos já tinham chegado até a mim.
com os gatos por detrás das grades, né? Onde tem vida, a gente pode quebrar e quebrar. Se tiver uma vida, para salvar a vida, a gente quebra. E eu perdi minha cabeça, eu não sabia que prédio era aquele, certo? Eu não sabia que prédio... Quando o delegado me falou que o prédio era tombado, eu disse, então já estava para cair mesmo, né? Porque para mim, tombado é uma coisa que já está caindo, né? Eu não sabia que era uma relíquia, né, da prefeitura, uma coisa aí, certo? Que tem a história da Raquel de Queiroz, tem não sei o que mais, certo? Eu não sabia nada disso. A senhora só queria saber de salvar os gatos. Eu só queria salvar os gatos. Foi tão assim, em absoluto, que em momento nenhum eu fiquei triste, em momento nenhum eu chorei, certo? Eu sorri por estar feliz, porque eles estavam soltos, aqueles ali não iam mais morrer de fome. Chegou a ser presa, levaram a senhora para a delegacia, colocaram algema. Não, eu não fui algemada, certo? Até porque eu falei que não precisava, né? Fui até assim, que eu sou meio tranquila, né? Só sou zoadeira, mas eu sou meio tranquila. Aí vamos às possibilidades de fiança, né? Eu, na verdade, eu não tinha dinheiro para pagar a fiança, né? De um salário mínimo. R$1.302, né? E mesmo assim a gente mexeu lá os pauzinhos, foi arranjado emprestado, foi pagada a minha fiança, né? Então isso era volta de 11 da noite, eu saí 2 da manhã, eu assinei o livro e fiquei solta, né? Graças a Deus, né? E no próximo programa, vocês vão conhecer mais da história da Chica dos Gatos, uma mulher que doa sua vida pela causa animal. Galera, e o Todo Mundo Ama Pet vai ficando por aqui, mas não fiquem tristes não, porque vocês já sabem que no próximo sábado, às 8h30 da manhã, a gente tá de volta. Agora, Bruno, pra você, né, que faz essa cachorrada nas redes sociais, e aí as pessoas estão conhecendo esse seu lado mais cachorro ainda, né, agora aqui no nosso programa, como é que as pessoas podem, né, continuar lhe acompanhando, principalmente no Instagram? Gente, obrigado mais uma vez, né, pela presença de vocês, que Deus abençoe. Gente, meu Instagram é o seguinte, ó, @BrunoLuizOFC, coloca lá, BrunoLuizOFC, aí tem o YouTube também que tá chegando gente direto, vamos bater 500 mil. Bruno Luiz Rei da Cachorrada, coloca lá, vocês vão se divertir demais. E é um conteúdo atrás do outro, eu também conto história da minha vida, conto dicas pra você também crescer na vida da internet, e assim vai. Esse é o paçoca, paçocão, o gostosão. E se você aí em casa também tem alguma história, né, inusitada com o seu pet, fala com a gente pelas nossas redes sociais, tá? @TodoMundoAmaOficial e também tem a minha, @VictorSouza91. E quem sabe o Todo Mundo Ama Pet pode estar na sua casa no próximo final de semana. Então, bora finalizar aqui com aquela latidinha básica. Na verdade, como... Qual é o bicho aí que vai fazer? Eu faço o cachorro, depois a gente faz o gato, depois o gato. Tá bom. Não vai te dar tão bom quanto o teu, não. Besteira, rapaz, que isso? Vamos lá? É uma coisa mais... Não vê, não. Agora um gato. Miau. Miau. Não sei fazer isso, não. Beijo, gente. Beijo, gente. Tamo junto. Cheiro. Neste sábado tem vozão na Copa do Nordeste. Depois de começar mal a competição, é hora de dar a volta por cima. Mas do outro lado tem um adversário que sempre dá trabalho. Ceará e Sampaio Correia, neste sábado às 5h30 da tarde. É disputa, é emoção. Copa do Nordeste na Jangadeiro, a Copa dos Clássicos é aqui. Copa do Nordeste. Oferecimento. Quer valer? Faz um esporte em Bet aí. PagBank. Peça já o seu cartão de crédito grátis. Carro sem juros. Consórcio Embracon. Sempre o melhor lance. Açaí. O atacadista oficial da Copa do Nordeste. Chevrolet. Patrocinadora oficial da Copa do Nordeste no SBT.
Normatel, tudo para fazer a sua obra acontecer. Jornal Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade, acessível a todos, de uma maneira muito leve. A gente está aqui com o nosso Inovação e Negócios, nosso programa de todas as quintas-feiras, às 13 horas, na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias sociais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. E o programa agora aos sábados, 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro SBT. Edição de hoje super especial aqui no set da M7. E falando um pouquinho dessa edição de hoje, sem dúvida alguma, a vida de vez em quando nos traz certos mimos, tá? E sem nenhum medo de dizer que esse momento é um deles, porque é entrevistar um amigo de infância, um cara amável, um cearense, tá? Que é o Luiz Sérgio Vieira. O Luiz Sérgio é o CEO da UI Brasil, anteriormente denominada Ernst Young, né? Uma empresa Big Four, que é dentre as 4 maiores empresas de auditoria do mundo, empresa global de auditoria, uma das 4 mais importantes. Então você tem um cearense, um amigo de infância, que morava quase na mesma rua, era uma rua paralela, a gente cresceu junto, tem muita história bacana junto aí de infância, e mora em São Paulo há muitos anos, é um dos grandes executivos aí do nosso país. Então, realmente é um desses mimos que eu me refiro a estar nesse momento com você, Luiz Sérgio. Cara, que bom que você está aqui. Super obrigado pela tua agenda complexa. Você arrumou um tempinho para vir aqui bater esse papo com a gente. Feliz demais em ter você. Tudo bom, meu amigo? Tudo bom. Eu vou já cometer aqui uma desculpa que eu vou lhe chamar de Dandan exatamente por esses mimos, né, Dandan? Mas é um prazer muito grande estar aqui com você, estar aqui com o teu público altamente qualificado, né, com o teu programa que tem um propósito tão importante, que é de educar. Tão honrado e tá com um amigo tão querido, né, que eu venho acompanhando aí a tua história, também a tua trajetória de sucesso, com muita alegria, viu? Muito bom, prazer cara. Estar aqui com vocês hoje. Esteja certo que o prazer é todo meu, todo meu. Ô, Luiz Sérgio, a pauta é extensa, né? A pauta contigo é muito bacana. Eu estudei muito para estar aqui contigo, tem muita história boa para gente contar aqui. Vamos começar com uma breve trajetória profissional tua, cara. Assim, história muito bonita, muita dedicação. Você sempre foi um cara muito focado, muito estudioso. Conta um pouquinho da tua trajetória profissional aí pra gente. Tá bom, obrigado. Bom, eu, ano passado, completei 30 anos de UI, né? Eu comecei em 92 na UI, passa rápido. Eu entrei no nosso escritório de Fortaleza, era o 2º ano do nosso escritório de Fortaleza. A gente tinha começado naquela época, a gente tinha só a prática de auditoria, então eu estava cursando contabilidade lá na UFC, entrei no nosso programa Fizemos de trainee. lá, né? Você foi na FEA, que eu fiz economia lá. Exatamente. Né? Então, eu ingressei como trainee de auditoria naquela época, em 92. Depois de uns 3 anos, eu vou tentar aqui sumarizar, porque são 30 anos. É história longa, né? É a história, mas depois de 3 anos, nós montamos aqui a nossa área de consultoria tributária, que depois eu vou falar um pouquinho, é um dos grandes pilares também da firma. Então a gente montou a área de consultoria tributária, eu concluí o curso de contabilidade, comecei uma segunda faculdade, que foi a faculdade de Direito também na UFC, né? E em 2000 eu recebi uma proposta para ir para o nosso escritório de Nova York, para trabalhar. Nós temos uma área muito grande lá de consultoria tributária internacional, onde nós temos um network de Foreign Tax Desk, que a gente chama, que é como um business center, onde você tem os representantes de vários países, e a ideia ali é assessorar investidores que estão fazendo investimento nos países, investidores estrangeiros ou investidores do seu país que está indo investir no exterior. Então, toda vez que a gente pensa em investimento cross-border, né, você tem envolvendo várias jurisdições. E jurisdições envolve o poder de tributar, de distribuir, né, os lucros das empresas, né, ao longo dessas jurisdições. E isso envolve toda a questão tributária. Então, me especializei nessa parte de consultoria
então quase anos. Experiência bacana, É uma hein? experiência fantástica, foi assim uma época muito rica do ponto de vista profissional e pessoal. Eu estava lá, inclusive, nos acontecimentos do September 11, então vivenciei ali aquela questão da bolha de 2000, umas crises, algumas, todo aquele momento geopolítico que o mundo estava passando. Ele era um epicentro, do que estava acontecendo, ao mesmo tempo que a gente tinha que cuidar dos nossos clientes, e foi um período muito rico, tanto de aprendizado profissional, mas também pessoalmente falando, foi fantástico assim, a experiência, apesar, obviamente, desses fatos aí que aconteceram. Em 2003 eu volto para São Paulo, tá? E aí eu volto ainda para essa área técnica que eu depois vim assumir ela na região, que é a área de consultoria tributária internacional. E aí nos últimos 8 anos, isso em 2014, aí eu sou convidado para virar o vice-presidente da UI, naquele momento com foco muito grande também, estruturar toda a nossa área de mercados, go-to-market, que a gente chama, Então envolve toda essa parte de segmentação de cliente, questão de inovação, desenvolvimento de novas soluções, também com ação nessa área regional, que a gente chama de Latin America South, que é a nossa região. E aí, nos últimos 6 anos, eu assumi a presidência aqui no Brasil. Acumulei durante muito tempo também essa função de mercados, mas com a presidência das operações aqui no Brasil, da UI, que tem aí, a gente pode falar um pouquinho mais, além da auditoria, também toda a área de consultoria. Então, tem um portfólio aí vasto, de soluções. Bela trajetória, cara. Parabéns. Parabéns. Luiz Sérgio, vamos pegar aqui esse gancho. Eu acho muito importante a gente contextualizar para as pessoas que às vezes você fala UI, que é a antiga Ernst Young, E muitas pessoas às vezes não conseguem contextualizar, compreender direito a operação e o tamanho dessa empresa global. Fala um pouquinho, por favor, para a gente sobre a tese da UI, quais são os focos da operação dela, tipo, big numbers, presente em quantos países, quantos funcionários. Só aqui em Fortaleza, acabei de saber, a gente estava aqui conversando junto com a Raíssa. Obrigado pela presença, querida. São mais de 100 colaboradores só aqui em Fortaleza. Então fala um pouquinho da operação da UI, para que as pessoas entendam melhor em termos globais, por favor. A UI, como você comentou, Dandan, ela é uma das empresas líderes de prestação de serviços profissionais. Então, nós temos aí, principalmente, a área de auditoria, que envolve aí toda a parte, desde aquela auditoria de demonstrações financeiras das empresas, que gera confiabilidade, transparência no mercado. Isso é muito importante. No final do dia, a gente ajuda a criar confiabilidade no mercado de capitais, no mundo de negócios. Importância do papel do auditor, do auditor, é um serviço regulado, a gente segue uma série de normas, Você tem a área de consultoria, que aqui tem um leque grande, porque nós temos a consultoria tributária, que envolve desde a parte de compliance, de operações, ajudar os clientes mesmo a montar a sua operação tributária, estruturação de algumas atividades ou ações, planejamento tributário, tudo isso está dentro da área tributária. Aí eu tenho toda a parte de consultoria, e aqui tem muita tecnologia. Aliás, tudo hoje que a gente faz tem muita tecnologia e dados, Vamos fazer assim, Luiz Sérgio, a gente vai agora para um breve intervalo, tá? Daqui a pouco a gente volta com essa conversa hiper prazerosa. A gente volta já. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais.
Vencer Multi. M7 Soluções Financeiras. Neste sábado tem vozão na Copa do Nordeste. Depois de começar mal a competição, é hora de dar a volta por cima. Mas do outro lado tem um adversário que sempre dá trabalho. Ceará e Sampaio Correia, neste sábado às 5h30 da tarde. É disputa, é emoção. Copa do Nordeste na Jangadeiro, a Copa dos Clássicos é aqui. Copa do Nordeste. Oferecimento. Quer valer? Faz um esporte em Bet aí. PagBank. Peça já o seu cartão de crédito grátis. Carro sem juros. Consórcio Embracon. Sempre o melhor lance. Açaí. O atacadista oficial da Copa do Nordeste. Chevrolet. Patrocinadora oficial da Copa do Nordeste no SBT. Normatel. Tudo para fazer a sua obra acontecer. Conheça agora o resultado do último sorteio da Loteria dos Sonhos. Primeiro prêmio 12,38, segundo 45,98, terceiro 98,13, quarto 01,85, quinto 74,78, sexto 98,97, sétimo 20,06, oitavo 15,31, nono 83,45 e no décimo prêmio 75,98. Boa sorte! Jangadeiro FM, toca aí aquela que tá bombando. Se eu disser que acabou, se eu disser que já era. A gente toca. Todo mundo ama. Jangadeiro FM. Jornal Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Sempre com um propósito muito firme, tá? De levar informação, Luiz Sérgio, e conteúdo de qualidade, acessível a todos, de uma maneira muito leve. A gente está de volta com o nosso Inovação e Negócios, programa de todas as quintas-feiras, às 13 horas ao vivo, sempre com um convidado, uma convidada especial, aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7. E mídias sociais do YouTube e Facebook do jornal Jangadeiro. E agora o programa aos sábados na TV Jangadeiro SBT. Edição especial do nosso programa aqui no set da M7. E, como eu falei no início, um mimo para mim, tá com esse amigo de infância, um cara que eu adoro. Eu era reserva do Luiz Sérgio no basquete. Quando a gente era pequenininho jogando basquete, tinha 4 quartos. E nenhum jogador podia jogar os 4 quartos. E o Luiz Sérgio era o armador, jogava 3. Como ele não podia jogar o quarto, eu entrava. Rezando pra acabar logo. Eu pegava a bola, dava, entendeu? Sempre foi um amor, sempre foi um líder, um cara sensacional. Isso é generosidade sua, né? Eu não me lembro dessa parte. Só me lembro não, que você era muito habilidoso e sempre soube trabalhar com o time e para o time. Não era? Tempo então, bom. Foi um prazer. A gente jogava, era uma turma muito boa. Tempo bom, né, Luiz Sérgio? Então... Tempo bom, tempo bom. Perdão aí, mas é porque a gente tem que ser muito genuíno nas coisas que a gente faz e é muito bacana estar aqui contigo, cara. Muito bacana. Sempre foi muito humilde, sempre foi muito do bem, sempre trabalhou muito em equipe e sempre se destacou. Bom demais. Luiz Sérgio, você falou no bloco anterior, meu amigo, da quantidade, e eu consigo atestar isso porque eu acompanho o trabalho, de conteúdo gerado pela UI, tá? Então, assim, desculpa que a pergunta eventualmente pode ser um pouco ampla, mas eu gosto muito de economia e me delicio lá com aquelas publicações de vocês, do time lá de research, que bota... Como é que você está vendo o cenário hoje, Luiz Sérgio? Pergunta bem ampla mesmo, cenário global, cenário Brasil. Eu gosto muito de economia e eu acho que o comportamento dos entes econômicos mudou bastante pós-pandemia, né? Então você tem a tecnologia presente aí, esse comércio online, você tem um trabalho em home office, né? Enfim, é uma pergunta bem ampla mesmo, que eu queria que você
eventualmente falasse a primeira coisa que viesse à sua cabeça sobre cenário, cara. Brasil, mundo, tecnologia. Principalmente nessa fase pós-pandemia, hoje o consumidor está menos, eventualmente, fiel a marcas, né? Como era antes. Eu acho que ele olha muito se a empresa que aí ele está consumindo ou serviço é aderente à tese ESG ou não. Os investidores, Luiz Sérgio, estão olhando muito para isso. O mercado financeiro tem muita carteira. O cara olhando investimentos em ativos que são aderentes à causa, à tese. Cara, como é que vocês estão vendo esse cenário aí de um modo bem amplo, Luiz Sérgio? Perdão se a pergunta é meio vaga, mas eu queria que você desse uma discorrida pra gente sobre isso aí, claro. Cara. Bom, eu acho assim, Dandan. Primeiro, se você for um pouco atrás, a gente vinha numa... e se você olhar até várias, né, comunicados, né, do Business Roundtable lá em Davos, algumas discussões, a gente vinha numa transformação tecnológica acelerada, né? Já vinha. Uma discussão exatamente desse capitalismo de stakeholder, com a visão também de incluir, né, dentro desse crescimento da economia mundial que estava acontecendo, e veio a pandemia, né, que não sei se a gente pode chamar de cisne negro, né, naquela visão do Nassim Taleb e tudo, mas algo que ninguém fez uma previsão, né, e obviamente a pandemia, ela foi que a gente chama de um grande reset, né, ela acaba reconfigurando naquele momento o mundo, né, ninguém pensa, né, em uma situação onde você vai para um isolamento, que ainda bem que a gente tinha uma tecnologia. Imagina se a pandemia acontece 20 anos atrás, né? Então, a economia conseguiu, né? Obviamente que os países tiveram que fazer, né? Injetar muito recursos, né? O momento de você priorizar a saúde, mas você conseguiu, que as empresas conseguiram continuar, né? A trabalhar, a se reinventar. Aumentou muito as vendas online, então o uso, né, de cada vez mais de tecnologias, né? E agora a gente está saindo de uma pandemia, e eu digo está saindo porque a China agora reabriu para negócio, isso tem um impacto imenso. A gente sabe que até há pouco tempo a China ainda, né, estava... Aquela política lá do Covid-0, né? Covid-0. Né? Então eu acho que no pós-pandemia a gente tem uma situação onde a gente sai, onde você tem uma nova forma de trabalhar, né, e de se relacionar sendo discutida, inclusive as empresas no modelo híbrido, presencial, né, não é mais a única forma de trabalhar, pelo contrário, as pessoas hoje, né, também pensando muito nessa questão da qualidade de vida, né? Então a gente tem esse momento pós-pandemia e, de certa forma, uma conta, né, que chega por causa dos valores, né, do investimento que vários, né, países precisaram fazer, e entramos também numa guerra, né, da Ucrânia, né, então uma questão geopolítica, que isso tem um impacto, como a gente sabe, por questão da energia também, do gás lá na Europa. Então, um mundo ainda extremamente dinâmico, né, uma discussão muito grande dos bancos centrais, né, tendo que elevar juros, inflação. Então, alguns países... Uma situação ali, nova para muitos países, uma né? Uma situação, exatamente, que a gente, né, tem a gente está meio acostumado, né, de lidar, né, com inflação, essa questão de juros altos, mas esse contexto, inclusive, de alguns países, né, ali, namorando entrar numa crise, né? Qual é o tamanho dessa crise, se é um soft landing, o que é que vai acontecer com os Estados Unidos, se vão conseguir não passar, porque estavam num momento, inclusive, de pleno emprego. Então, eu acho que o que a gente viu em Davos agora foi um pouco mais de otimismo em relação ao cenário que tinha antes. O inverno não foi tão rigoroso, mas eu acho que você tem aí, Dandan, obviamente, muitos desafios hoje quando se fala de economia global. E, obviamente, se você consegue entender esses desafios e antecipar, eles geram também oportunidades. E aí é que eu sempre gosto de olhar o copo
também o meio cheio, né? Então, eu acho que o Brasil, por exemplo, ele tem matriz energética limpa, ele tem investimento de infraestrutura, porque a gente subinvestiu, a gente tem, ao aumentar investimentos de infraestrutura, a gente tem um país para ser construído, melhorar com isso a nossa eficiência, a competitividade do nosso produto. Obviamente, esse é um momento geopolítico que as commodities brasileiras também acabam sendo apreciadas, mas o Brasil não são só as commodities, eu acho que tem aí uma oportunidade de trabalhar muito mais, não só a sua agenda de crescimento, mas a agenda de inclusão também da sociedade, né? Eu acho que isso é muito importante, de crescer, mas transformar isso também numa maior inclusão da nossa população. Então, eu acho que a gente sim está num cenário extremamente desafiador, no mundo todo. Obviamente que juros mais altos, né, a gente sabe que isso afeta a valuation das empresas, a disponibilidade de recurso, o mercado de crédito, aí você é um craque nisso tudo, mas eu acho que tem aqui também várias oportunidades. Por exemplo, toda essa discussão com a Covid e tudo, e que a gente viu a dependência também das cadeias de produção em um país específico, China, alguma coisa. Então hoje se fala que não é a quebra da globalização, mas uma fragmentação de você criar planos outros aqui de backup, que a gente fala do nearshore, você tem também próximo a você outros, né, oportunidade de cadeia de produção. Então acho que a gente, de novo, cenário desafiador, mas eu acho que a gente tem oportunidades aí para trabalhar, e eu sou sempre bem otimista, né? As empresas precisam se preparar para essas transformações, e é isso um pouco que é o nosso papel, ajudar as empresas a educar com os estudos, a participar ativamente desses debates, mas também através dos nossos serviços, né, para fomentar o mercado de capitais, essa coisa toda. Conversa boa demais. Vamos aqui para o último intervalo, passa rápido, do nosso programa Inovação e Negócios de hoje, a edição especial 7 da M7, com o Luiz Sérgio Vieira, CEO da UI Brasil. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. Eu tô pronta. E você? Copa do Nordeste na TV Jangadeiro. A Copa dos Clássicos é aqui. Copa do Nordeste. Oferecimento. Quer valer? Faz um esporte em Bet aí. PagBank. Peça já o seu cartão de crédito grátis. Carro sem juros. Consórcio Embracon. Sempre o melhor lance. Açaí. O atacadista oficial da Copa do Nordeste. Chevrolet, patrocinadora oficial da Copa do Nordeste no SBT. Normatel, tudo para fazer a sua obra acontecer. Conheça agora o resultado do último sorteio da Loteria dos Sonhos. Primeiro prêmio 12,38, segundo 45,98, terceiro 98,13, quarto 01,85, quinto 74,78, sexto 98,97, sétimo 20,06, oitavo 15,31, nono 83,45 e no décimo prêmio 75,98. Boa sorte! Jangadeira FM, toca um forró pra nós dançar. Você não vai mudar, para de mentir. Você não vai saber se não voltar. A gente toca. Todo mundo ama. Jangadeiro FM. Jornal Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. De volta com o terceiro e último bloco
dessa edição super especial do nosso Inovação em Negócios de hoje, no set da M7, com esse querido amigo Luiz Sérgio Vieira, que é o CEO da UI Brasil. Luiz Sérgio, pauta muito extensa, mas a gente precisa encerrar. Meu amigo, alguma coisa que eu não te pergunto, algum tema que eventualmente precise ser dito, assim, eu abro aí um espaço livre, cara, para tuas considerações finais, agradecendo em demasia a sua gentileza, o seu tempo e a sua amizade. Não, Dana, primeiro, de novo, é um prazer aqui estar com vocês. Obrigado aí por essa audiência tão bacana aqui. O nosso escritório parou, né? E é um momento super bacana aqui pra gente, e a gente não podia perder, eu me incluo, claro, em te ouvir, cara. Não, muito feliz de estar com a generosidade de vocês, estar aqui com vocês. Não, eu acho que, assim, muito um bate-papo para mim muito gostoso de poder compartilhar um pouco, né, de tudo como a gente está vendo aí. Eu acho assim, Dana, eu sou apaixonado por pessoas. Eu acho que tudo que a gente falou no final do dia é como é que a gente pode continuar potencializando as pessoas que de alguma forma a gente tem a possibilidade que passam pela nossa vida, nossa comunidade, no nosso emprego, né, na nossa profissão. Então, acho que você multiplicar, como eu falei, lideranças, você capacitar, ajudar as pessoas a se desenvolverem, isso é uma via, uma mão dupla. Você aprende, você cresce junto e de novo, não adianta a gente pensar só na tecnologia, só na inovação, se a gente não está colocando as pessoas no centro. Na hora que a gente coloca, é isso que vão gerar as transformações necessárias para as entidades. E além das pessoas, é o propósito. Você falou aqui algumas vezes, né, que você faz o programa pelo teu propósito, inclusive que te desafiou, te fez sair dessa zona de conforto. É o propósito também que eu tenho, né? Quando eu entrei há 30 anos na UI, o que eu vi aqui, uma empresa onde eu poderia, que eu tinha os valores que coincidiam com os meus valores, o meu propósito, e é isso que me dá um engajamento, uma satisfação de acordar todo dia com o mesmo engajamento, com o mesmo deslumbramento que eu tinha quando eu era trainee da empresa. Então, ele é o propósito que nos guia, né? Eu acho que quando a gente tem momentos difíceis, e são vários na vida, que você não sabe como decidir, olha qual é o teu propósito, olha como é os teus valores, né? Se cerca de gente boa, tá? E não pensa só no curto prazo, pensa no longo prazo. Eu acho que isso ajuda muito a gente na tomada de decisões pessoais, eu acho que para o país também, e saber lidar com a diversidade de opinião, diversidade de pensamento, diversidade de características. É a força, a gente falou isso do esporte, a força do time. Saber trabalhar com pessoas e através das pessoas. Eu acho que é um pouco aqui do que eu queria compartilhar meus, como a gente fala, 2 cents, né, com esse querido amigo e, de novo, agradecer esse honroso convite e estar aqui contigo. Sempre foi humilde, conheço há 40 anos, entregando as idades, mas faz parte. Sempre foi humilde, sempre foi do bem, sempre se destacou pelo esforço, pela dedicação e pela técnica também. Ele foi humilde aqui quando falou que não. Sempre trabalhou em equipe e sempre foi esse amor de pessoa. Eu queria lhe dizer que você me representa totalmente. Eu sou suspeito, mas é verdade, você me representa totalmente. Luiz Sérgio Vieira, cearense, tá? Que é o CEO da UI Brasil, anteriormente denominada Ernst Young, né? Uma das Big Four, que são as 4 mais importantes empresas globais de auditoria e consultoria, né? E
realmente essa da universidade corporativa aqui no Brasil, eu vou pesquisar mais, né? Vou pesquisar mais, vou tentar entender mais. Inovação em negócios, sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos de uma maneira muito leve. Luiz Sérgio, prazer inenarrável estar aqui contigo. Muito obrigado pela tua presença do coração e até o nosso próximo programa aqui no set da M7, com a edição especial, se Deus quiser. Grande e afetuoso abraço a todo mundo. Fiquem com Deus. Jornal Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você.